TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde a todos e bem-vindos. Mais uma tarde aqui ao Batuíra. E hoje, como alguns de vocês, julgo que a maioria já sabe, temos um sábado especial. É o sábado da nossa festa de Natal, seguida por uma pequena confraternização entre todos nós, claro. E hoje, esta tarde, vai ser entregue aos jovens e às crianças da casa. São eles que vão fazer o nosso programa. Vai começar com uma palestra feita por duas jovens e depois todos os jovens farão também uma apresentação e no fim vêm os mais pequenos cantar. Depois disso, então, marchamos todos para a cozinha, que é para juntarmos-nos então e confraternizarmos e lembrarmos-nos sempre que a festa e o aniversariante mor é Jesus. Não somos nós nem eles, mas sim Jesus. E, aliás, vocês já vão ver isso porque elas apresentam uma palestra que vocês vão gostar certamente. E há mais alguma coisa? No fim vão ter, antes de irmos todos encaminharmos-nos para a guludice, ainda temos não é uma surpresa, mas como é que eu lhe hei de chamar? Um mimo. É isso, Michel, é isso mesmo. Um mimo para todos vocês, sem exceção. Então, mais uma vez, Batuíra, porque é ele que é o mentor da casa, representado pelos nossos dirigentes máximos, é ele que vos dá as boas-vindas neste sábado especial para todos nós. E vamos então já começar como sempre, com a nossa prece e vamos pôr-nos à vontade, unir os nossos corações e os nossos pensamentos num único que é a imagem do nosso Mestre e Senhor Jesus. Podemos visualizá-lo como está aqui à vossa frente, ou de braços abertos para nos acolher a todos. E certamente contente de aqui nos encontrarmos para, nesta tarde, nos lembrarmos do seu nascimento. Mas mais importante do que esse nascimento cronológico é o seu nascimento nos nossos corações. Então, Senhor, todos os que aqui estamos, reunidos sob a vossa égide, nesta vossa casa, vos glorificamos, Mestre, e vos agradecemos todo o amparo, toda a compreensão e especialmente toda a misericórdia que tendes para conosco no nosso dia-a-dia. Mestre e Senhor, hoje aqui estamos a reverenciar-vos, a dizer-vos, Senhor, já todos nascemos para vós.
Dai-nos força, Mestre, para nos tornarmos cada vez mais dignos de sermos chamados vossos servos. Dai-nos, Senhor, resignação, força, coragem, mas acima de tudo, Senhor, dai-nos a alegria de viver, de podermos, Mestre, fazer com que esta encarnação com que fomos abençoados valha a pena, que ela seja um marco na nossa vida em direção a vós, em direção à perfeição. E com a vossa ajuda sublime e também do vosso servo e nosso mentor Batuíra, estamos certos de que iremos conseguir ultrapassar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, o homem velho que ainda mora dentro de nós, e ultrapassando-o, conseguir fazer desta encarnação uma existência vitoriosa em relação ao mais alto que nos espera. Então, Mestre, mais uma vez a nossa profunda gratidão. E ficai conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. E vou passar a palavra à Michelle e depois à Bárbara, que é para vocês, quem não souber, já sabe que são elas duas que vão apresentar. Boa tarde a todos. Vamos esperar um bocadinho. Como hoje é festa da evangelização, não poderia ser diferente trazer-vos uma palestra sobre evangelização espírita. Para quem não sabe, esta casa existe há 20 anos. E há 20 anos que existe evangelização. Foi um dos objetivos primordiais, foi sempre ter evangelização. Na altura eram 4, eu era uma delas, há 20 anos atrás. Mais 2, que eram os meus primos, e mais uma que na altura, depois com o tempo, ficou amiga e irmã de mãe diferente. Hoje em dia, isto aumentou e já são cerca de, entre jovens e crianças, 40, já somos cerca de 40. Este é o nosso logo, que foi feito por uma das nossas jovens, que desenha muito bem. E não poderíamos falar da evangelização sem falarmos deste senhor, Pedro de Camargo Vinícius. Ele é o nosso mentor espiritual. Esta casa tem Batuíra, que é o mentor espiritual da casa, mas cada tarefa tem um mentor espiritual específico. O nosso é Pedro de Camargo Vinícius. Ele nasceu em 1878 em Piracicaba e faleceu em 1966 em São Paulo. Foi um educador e divulgador da doutrina espírita e usou este pseudónimo, Vinícius, durante mais de 50 anos. E ele deu uma grande ajuda a nível da educação e não podia fazer mais sentido nós termos este mentor para a evangelização. E ele diz-nos que o ensino que se funda no processo de despertar os poderes latentes do espírito é o único que realmente encerra e resolve o problema da educação. Para complementar isto, fomos buscar Allan Kardec nas obras póstumas, que ele diz-nos que é pela educação mais do que pela instrução que se transformará a humanidade. É preciso não confundir instrução com educação. A educação abrange a instrução, mas muitas vezes a instrução não está acompanhada da educação. E a instrução é mais especialmente a aprendizagem da vida. A instrução, a educação é a aprendizagem do espírito. E claro, fomos ao Livro dos Espíritos e na pergunta 383, Allan Kardec pergunta: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Ao que eles respondem:
espírito, encarnado para se aperfeiçoar, é mais sensível. Durante esse tempo, às impressões que recebem e que podem ajudar no seu aperfeiçoamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Há que esquecer que, apesar de eles serem crianças, serem pequenos, eles são espíritos milenares. Já erraram, já caíram muitas vezes e estão nos seus degraus de evolução. Muitas vezes são tão ou mais instruídos que os próprios pais. E aqui fala muito que os que estão encarregados de educação devem contribuir para isto. Ou seja, as crianças, como é que elas aprendem? Através do exemplo. Esta é a fase que eles estão mais aptos a receber tudo, seja de bom, seja de mau. E tanto os pais, avós, os responsáveis pelas crianças, têm que ter em conta esse exemplo, têm que exemplificar. Nós tivemos aqui um caso de uma criança que ela anda na evangelização e ela estava a falar que ela fala que é espírita para toda a gente. Toda a gente sabe que ela é espírita. Há 20 anos atrás eu não podia fazer isto, porque ainda havia muito preconceito. Hoje ainda já há uma abertura maior, digamos assim. E quem tomava conta dela dizia que ela tinha que ter cuidado, porque havia pessoas que poderiam não lidar muito bem com esta informação. E a resposta dela foi muito simples. Porquê? O espiritismo não faz mal a ninguém. Ou seja, é desde pequenos, se eles aprendem as coisas boas com adultos, que vão ser no futuro, as coisas boas já são feitas, já é normal, já não é o extraordinário. Hoje em dia, fazer o bem ao próximo, ajudar, ter uma boa conduta já é muito extraordinário, infelizmente. Se as crianças aprenderem isto de início, no futuro, isto já sai, já é inato. E se nós queremos um futuro melhor, um mundo melhor, nós temos que começar pelas nossas crianças. E é isso que temos de ter intrínseco. Relativamente a este livro, quem não leu deveria ler, é um livro maravilhoso. No capítulo do mesmo nome dizem-nos: receber o espírito que retorna, auxiliar a sua preparação interior, auxiliar o despertar de qualidades superiores, acordar em seu íntimo os compromissos assumidos no mundo espiritual, abrir espaço e colaborar na ação deste espírito para que ele encontre campo propício para a realização da sua tarefa, é trabalho de grande importância de toda a casa espírita, seja um humilde centro de apenas 4 paredes ou ampla instituição com vastas dependências. Daí esta casa ter tido sempre evangelização ao longo dos 20 anos e esperemos que seja muito mais. Além da família, será na casa espírita que os espíritos reencarnados encontrarão um ambiente adequado à sua preparação para a imensa tarefa que lhes caberá nos próximos séculos de renovação e transformação de todo o planeta. Foi como eu disse há bocado. Nós temos que começar agora com as nossas crianças para podermos ter um planeta melhor. E isto, apesar de nós gostarmos muito, nós só estamos com as nossas crianças 1 hora por semana. Não basta. Os pais têm que também fazer o trabalho de casa. Isto é uma parceria que envolve entre os dois, casa em casa e casa espírita, para podermos ensinar às nossas crianças e dar-lhes os instrumentos necessários para um futuro. Acreditem, a evangelização ajuda e muito. Lá está, eu sou um exemplo. Eu estou na evangelização desde os 7 anos, com pequenas coisas, mas tudo o que eu aprendi aqui fazia-me enxergar várias situações da vida de uma maneira diferente. Nós temos aqui crianças, como vocês sabem, que até aos 7 anos elas ainda estão aqui no meio, nos dois planos. E muitas vezes têm medo, são os amigos imaginários, aqueles bichos papões, digamos assim. E nós tínhamos muitas crianças que tinham essa situação. Começaram a vir à evangelização, começaram a perceber o que se passava. Quem eram aqueles? Porque nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. E se elas tiverem esse conhecimento, elas não têm medo. Não têm medo de viver, não têm medo de ser melhores. E esta é a introdução. Como nós começamos crianças, depois tornamos-nos jovens. E aqui eu deixo-vos a Bárbara para falar sobre o nosso trabalho de jovens, que é imenso. E depois eu só vos vou dar assim uma mensagem que também é importante. Olá, boa tarde a todos. Queria só, antes de mais, e em nome dos jovens, agradecer a vossa presença aqui. Como a Michelle falou, eu venho apresentar-vos os jovens para vocês nos conhecerem, saberem o que é que nós fazemos, como é que estamos aqui na casa e como é que atuamos, porque às vezes
estamos muito lá em cima, escondidinhos, mas nós temos um papel por trás muito grande, como vocês vão ver. E todos nós sabemos que todos nós estamos aqui por alguma razão, e os jovens também não é exceção. Nós viemos aqui ou porque a família já era espírita, ou porque tivemos alguma dificuldade, né? Porque nós sabemos que quando aquilo aperta, quando há assim um problema, é quando nós costumamos aparecer, não é? Então todos nós acabamos por ter um chamamento de alguma forma, e eu trouxe-vos então um excerto deste livro de Assis, Francisco de Assis, em que era a mãe de Tiago e João, 2 apóstolos jovens, e a mãe já tinha percebido, principalmente com Tiago, que ele era uma criança extraordinária, porque ele tinha assim uns fenómenos fora do normal, e a mãe começou a perceber que ele iria ser muito importante e que poderia auxiliar ao mestre. E então, certa feita, com muita humildade, ela foi explicando as coisas ao mestre e pedia para que Jesus aceitasse então estes 2 filhos dela para estarem com o mestre, para percorrerem o caminho. Só que o mestre, com aquela humildade e serenidade que é característica, vem então dizer à mãe que não compete a mim decidir deixar ou não que os teus filhos se assentem ao meu lado na marcha que se propuseram a caminhar na terra e no céu. Eis que cada um de nós haveremos de testemunhar diante de Deus e da nossa consciência o que aprendemos. No entanto, se eles suportarem tomar comigo o cálice amargo, preparado para mim há milénios, rogaremos ao meu Pai Celestial, ao nosso Pai Celestial, desculpem, que se mantenha em minha companhia, para que a felicidade aumente em meu coração e a tua vontade será satisfeita, se for essa a vontade de Deus. E aqui estão, então, os chamados pelo Batuíra, os jovens, como vocês podem ver, são estes que estão aqui. Há 2 que são um bocadinho menos jovens, só assim um bocadinho, que são os nossos evangelizadores, mas eles não gostam que nós os chamemos de evangelizadores, porque eles dizem sempre que é uma troca e que eles também são alunos. Portanto, olha, nós chamamos de evangelizadores, mas orientadores, o que vocês quiserem, são as pessoas que se dedicam ao nosso estudo. Eles trazem também então trazem uma apresentação, porque o nosso estudo é feito por uma planilha em que nós temos várias temáticas de acordo com os temas do Livro dos Espíritos, e eles trazem então as apresentações. Já está aqui alguém a chorar, eu não disse nada ainda, mas depois vamos sair todos daqui a chorar, que é o normal. Mas nós temos essa planilha com os diversos temas, e eles perdem bastante o seu tempo, investem no caso, não é? Bastante o seu tempo, e trazem a apresentação para nós no sábado, e depois nós vamos, com, claro, disciplina e responsabilidade, vamos debatendo de forma dinâmica para ser uma coisa mais interativa. Porquê? Porque nós sabemos a importância do que é o estudo, do que é nos dedicarmos, que é muito para além da leitura, como veio aqui dizer Indalício, não é? Estudar é reter na memória o que se lê, é identificar de tal forma o objeto de estudo que nos dedicamos a respeito através da exemplificação. A exemplificação que a Michelle já nos tinha falado, e como vocês vão ver ao longo dos certos que fomos selecionando, vai aparecer muito a palavra exemplo, por alguma razão, né? Cada um que interpreta a sua forma. Então, os jovens têm tarefas e atividades aqui nesta casa, nós temos várias dinâmicas aqui, e eu vou trazer-vos algumas, como por exemplo o passe. Vocês já devem ter reparado, mas há jovens envolvidos na tarefa do passe, também na água, na organização. Lá em cima vocês se calhar não têm tanta percepção, mas também são os jovens que ajudam a organizar as crianças para tudo ser mais... Porque nós sabemos que a sala de espera é onde as crianças estão todas de várias idades. E tudo junto às vezes pode ser assim um bocadinho caótico. Então os jovens tentam ajudar ali. E o Júlio também costuma estar sempre presente aqui em baixo para auxiliar as crianças. Há toda uma dinâmica que nós tentamos, de certa forma, ajudar, porque o jovem tem de ser integrado na casa espírita, em qualquer tarefa. Depois também temos o pãozinho, para quem não sabe, é uma tarefa em que nós temos
um pequeno kit com pão, pequeno salseja, às vezes, não é? 2 pães, leite, fruta e bolinhos, depende muito também das doações que existem, mas esse kit é o pequeno almoço das crianças de um bairro carenciado em Oeiras, a qual nós vamos distribuir, e portanto é através de todas estas tarefas que nós vamos ter a oportunidade de dar o tal exemplo de, como diz aqui o livro, Espiritismo para a Juventude, de libertar os conhecimentos que nós vamos adquirindo aqui, porque não basta ficar na teoria, não é? Depois temos a tarefa da sopa. Eles estão-se a rir por causa da foto. Vocês ainda não repararam, mas é assim, esta foto daqui é um achado. Mas depois nós depois contamos a história, para quem quiser. Mas temos então a sopa, em que nós fazemos mesmo a sopa, todos os ingredientes são aqui cortados, descascados e tudo por nós, e é sopa com pão, e a sopa é uma tarefa muito importante, porque é na sopa, pelo menos para mim, e acho que também para outros jovens, na sopa nós percebemos o quão importantes nós somos, porque nós metemos a mão na massa e nós vamos lá entregar. E nós começamos a perceber que os sem-abrigo, ou seja, os nossos irmãos mais carenciados no caso, veem em nós uma pessoa importante, como vem aqui dizer o texto. E isto chega de maneira tão forte, porque aquelas pessoas não têm nada, mas nós só lhe vamos dar uma sopa, uma simples sopa, e eles sorriem de volta para nós. Eles agradecem, eles são muito simpáticos. Então nós aqui começamos a perceber realmente a importância, não é? Da nossa tarefa, da nossa função, principalmente esta, mas também outras. Para além das tarefas, ainda temos também outras atividades que vamos desenvolvendo, mas antes de passar para as atividades, eu gostava também de trazer-vos este excerto, e que é assim, isto resulta de uma entrevista que foi feita a uma evangelizadora dos jovens. E a pergunta da entrevistadora foi: qual é a dificuldade maior que os jovens sentem atualmente numa casa espírita? E a resposta dela foi: a credibilidade do adulto em ver no jovem um ser criativo e responsável em ajudar. As pessoas acham que o jovem não se vai comprometer, mas isso não é verdade. O jovem, quando assume, tem muita garra e responsabilidade. Aqui, o que eu digo é, a palavra-chave é quando assume. Porque assim, nós nesta casa isto não se aplica, porque vocês vão perceber, há muita tarefa, há tarefa demais, há trabalho demais para a quantidade de jovens que existem. Essa é a realidade. Portanto, acho que efetivamente nós temos ainda muito para trabalhar, mas como vocês vão ver, ainda há muita coisa já a ser pensada. Muita mesmo, não é? Temos então a tarefa também do auxílio às crianças, que nós já tínhamos falado. Temos também outra que é muito interessante, que é realmente o exemplo de que a bola de neve do bem pode crescer com muita criatividade, que é o Jovem da Guarda. E o que é que consiste? Foram atribuídos então a cada jovem ou a cada criança, isto depende muito da perspectiva, não é? Porque a espiritualidade tem um trabalho todo por trás, mas vamos dizer assim que foi atribuída a um jovem 2 ou mais crianças, em que essas crianças são, digamos, os nossos afilhados, ou seja, são aquelas crianças que nós vamos ter uma preocupação especial de perceber se tem algum problema e precisa de falar connosco, se aqui no GAP tem alguma dúvida, imaginemos, a criança não percebeu para que é que serve a água fluidificada, então a gente vai, perde um bocadinho de tempo a explicar e procuramos o melhor livro para explicar. Agora imaginemos que tem uma dificuldade em casa, nós vamos tentar ajudar, vamos perceber o que é que se passa, como é que eu te posso ajudar. Então é uma tarefa que se desenrola por muito e que vai criar laços para a vida toda. Depois também a limpeza, que também temos algumas tarefas e que é muito importante porque, como vocês sabem, Batuíra tem muita gente. Depois também o teatro, que vocês já tiveram a oportunidade de ver alguns momentos muito engraçados aqui e que valeram muito a pena, e nós achamos realmente que em tão pouco espaço, 1 hora, meia hora, nós conseguimos mudar muita coisa, conseguimos mudar completamente a mentalidade da pessoa ali só por uma simples peça de teatro. Depois também temos a biblioteca,
que ainda está a ser organizada, mas que nós já temos bastantes livros, porque a casa percebeu que os jovens não têm ainda um salário, portanto era difícil para nós comprar livros, mas então a solução foi arranjar uma biblioteca que está disponível só para os jovens, tal e qual como as crianças têm aquele, não sei se vocês já repararam, as crianças andam com aquele livrinho, aquela malinha, laranjinha, tem lá também um livro para as crianças, porque estudar é muito importante. Porque sem estudar não temos a bagagem, não temos a ferramenta. E outra que para vocês pode não parecer muito importante, mas para mim eu acho que para nós jovens também é, que é o convívio. Porque o convívio faz com que nós sejamos realmente uma família, porque nós começamos a perceber que problemas nós temos. Como é que podemos ajudar o outro? E não fica só naquela história do são pessoas da mesma idade que vão ao sábado 1 hora. Não, eu conheço a Teresa, eu sei o que ela faz, eu sei o que ela gosta, eu sei que tarefas e atividades ela faz durante a semana. E para todos igual, porque acho que é muito importante e nós percebemos que começou realmente a fortalecer. E como vocês percebem, a gente farra muito, saímos muito. E comer, então, é o que a gente mais faz. Mas eu não pus aqui. Mas então, eu tenho estado aqui a falar de nós, jovens, mas afinal, o que é isto dos jovens? Vocês se calhar tiveram a pensar, não só a falar deles, não é para mim que isto se aplica, mas não. A realidade é que todos nós somos jovens. Isto pode parecer estranho, mas aceitem que todos nós somos jovens. Boa! Porque a realidade é que todos nós já fomos jovens e todos nós continuamos a ser jovens. Basta nós querermos e acreditarmos. E trouxe-vos um excerto do livro Boa Nova, em que os apóstolos estão em conversa, aliás é Tiago que está em conversa com apóstolos e mais outros jovens, e a certa altura ele vê Simão, que é um apóstolo que é um bocadinho mais velho, e decide fazer uma alusão que não era no sentido, uma alusão à idade de Simão, que não era no sentido de ofender, mas que poderia ofender. Sei lá, vamos imaginar que ele tinha dito, chegou o meu irmão mais velho, ou chegou o velhote, pronto, assim uma alusão dessas que poderia ofender. Mas Simão, como dava o exemplo e como sabia que não se podia ficar com ciúmes e não devia ficar com raiva nem qualquer tipo de sentimento em relação ao irmão, aliás, porque ele sabia que não tinha sido ofensivo, esperou que Tiago estivesse então sozinho para lhe dizer: Tiago, meu irmão, será que o espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? E que homem no mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-lo as experiências de seus pais. Não nos tenhamos, portanto, na idade, isto é para nós. Esqueçamos as circunstâncias para lembrar somente os fins sagrados da nossa vida, que deve ser edificação no reino íntimo das nossas almas. E para concluir a minha parte, depois vou passar a palavra para a Michelle. Então, a nossa missão de jovens todos nós, é que, a certa altura também, os apóstolos estavam em conversação, estavam em conversação e, a certa altura, eles, e notem que os apóstolos não tinham todos a mesma idade, ok? E, portanto, eles, a certa altura, dizem, somos jovens, diziam, e agora vem a missão para todos nós. Iremos à terra inteira, pregaremos o Evangelho às nações, renovando o mundo. E é esta mensagem que nós gostávamos de passar para vocês. E agora vou passar a minha palavra para a Michelle. Pronto, já souberam um bocadinho mais sobre nós jovens. Fazemos muito mais coisas. Aqui só para salientar uma coisa que é a parte dos convívios que ela disse. Para nós é muito importante porque nós... Lá está. Esta é a segunda leva de jovens. Eu já estive na primeira. Apesar de cada um estar no seu canto do mundo, nós criámos uma verdadeira família. E não foi só com as coisas da evangelização. Foi também com os convívios. Nós vinhamos aqui ao sábado, tínhamos das 5 às 6, mas depois eu sabia que sábado era sagrado. Ou seja, a seguir ao sábado íamos ao cinema, íamos comer pizza, íamos ao bowling e depois, lá está, chamávamos os jovens, as crianças e os pais.
Então isto criou uma família que nós nos reunimos há 3, 4 anos atrás, já não nos víamos há 10, e foi como se nada tivesse passado. Portanto, isto é uma das coisas mais importantes e que muitas vezes chamam os pais também para integrar. E como é Natal, eu vi, não sei se conhecem este livro é muito bom, Educadores do Coração, esta lição sobre a criança, espírito e o Natal, em que Manuel nos diz: Natal, boa nova, boa vontade, estendamos a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores do novo dia. Natal é o dia do Celeste Salvador, dia da luz imortal, do Espírito, dia da esperança imorredora, dia do amor universal e o dia da solidariedade verdadeira entre as almas de boa vontade. Jesus é o embaixador divino das verdades eternas para todos os corações aflitos e infelizes da terra. Há 2000 anos Jesus veio nos salvar. Tirou-nos da ilusão do orgulho, da prisão do egoísmo, da cegueira da ignorância. E como é que ele fez isso? Dando-nos o evangelho de amor, através do exemplo. Lá está, exemplo. E aqui, falando sobre o Natal, existem 3 perguntas que merecem ser feitas e que nós merecemos pensar nelas, pensar na resposta que as vamos dar interiormente e ver se realmente estamos a fazer as coisas bem. Que é: como estamos a festejar o nascimento de Jesus? Como está a ser a comemoração do Natal entre pais e filhos no recinto doméstico? E se sobressai alguma prática da espiritualidade ou é apenas uma simples festa de caráter puramente humano, onde os bens materiais suplantam os bens espirituais? São estas 3 perguntas que dão muito para pensar. Eu própria já pensei nisso. E se as respostas não forem as que mais nos agradam, se calhar nós deveríamos mudar a maneira como fazemos as coisas. E com isto vem a pergunta para as nossas crianças: de Jesus ao Pai Natal? Em que, neste livro, continuamos a dizer que para a imprensa mundial, para o mundo dos negócios, para os adultos, para os pais e especialmente para as crianças, a figura mais importante do Natal e que toma conta de todas as emoções e sonhos dos nossos pequenos continua a ser o Pai Natal. Nos acontecimentos natalícios de hoje em dia está a haver um esquecimento quase completo de Jesus e da sua missão e do verdadeiro significado do Natal. O Pai Natal continua a ser a primeira figura que as crianças ligam ao Natal. E isto não pode acontecer. Jesus é o grande esquecido na própria data em que se comemora o seu nascimento. Nesta data, pouco se fala dos seus ensinos maravilhosos para a felicidade das criaturas, do seu imenso amor à humanidade e dos seus exemplos da mais pura fraternidade para com os homens. Precisamos cada vez mais espiritualizar as comemorações de Natal, não só nos nossos corações, mas nos corações das nossas crianças, para que elas sejam orientadas e educadas para um mundo melhor. Não podemos nunca ser contra a presença do Pai Natal, mas devemos ser sim contra o descaso e o esquecimento de Jesus neste momento. E aqui Manuel nos diz que deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a estas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda a sorte, que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Ou seja, o faltoso de ontem, as nossas crianças, que apesar de pequenas, são espíritos milenares. Natal de Jesus, em verdade espiritual e nascerem, através do nosso esforço e boa vontade, as forças equilibrantes do amor, da caridade e da bondade em nossos corações, para praticarmos o bem para com todos os nossos familiares, nossos amigos e para com todos os sofredores que paramos na nossa vida. Não deixemos que o Natal, na vida mental dos nossos filhos, fique sem a presença do amigo divino. Eu trago-vos aqui um vídeo sobre esta questão. Jesus ao Pai Natal, em que nos diz... Não, avançar. Não diz. Agora diz.
Pai Natal anda num tronão. Jesus anda sobre as águas. O Pai Natal mora no Polo Norte. Jesus em todo o lugar. O Pai Natal vem somente uma vez por ano. Jesus está sempre presente. O Pai Natal enche as nossas meias com presentes. Jesus supre todas as nossas necessidades. O Pai Natal desce pela chaminé. Jesus fica na nossa porta, bate e entra no nosso coração. Nós temos que esperar na fila para ver o Pai Natal. Jesus já está próximo quando se menciona o seu nome. O Pai Natal deixa-nos sentar no seu colo. Jesus deixa-nos descansar nos seus braços. O Pai Natal não sabe o nosso nome. Tudo o que ele pode dizer é: olá, como te chamas? Jesus sabia o nosso nome antes mesmo de nós o sabermos. E não só o nosso nome, mas a nossa história e o nosso futuro. O Pai Natal faz brinquedos. Jesus faz vida nova. Consola o nosso coração aflito, repara laços destruídos e constrói esperanças. Enquanto o Pai Natal coloca presentes sobre a nossa árvore, Jesus tornou-se o nosso presente e trouxe-nos o Evangelho de amor. Devemos ter Jesus em nossos corações no Natal. Afinal, Ele é a razão da comemoração. Jesus é o melhor presente que Deus nos deu. E só para terminar, só vos deixo aqui este poema de João de Deus. Não sei, para quem sabe ou para quem não sabe, João de Deus foi um pedagogo que nasceu aqui em Portugal e foi o trabalho dele aqui que posteriormente originou os jardins de escola e depois as creches que nós temos hoje em dia. E o poema chama-se Na Noite de Natal. Minha mãe, porque Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza, porque não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias. Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe de olhos fixos, na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em interna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, por não lhe abrimos na terra as portas do coração. E o que eu vos convido a todos para finalizar é dizer: não vamos fechar as portas do nosso coração a Jesus e vamos relembrá-lo sempre e ensinar as nossas crianças que esta época é a época de Jesus. Não te prendas, não disse, de Jesus e do seu Evangelho de amor. Muito obrigada. E agora vamos passar aos jovens. Não precisas? Só aqui na organização. Tá? Está tudo ok? Podemos? Por todos? Sim, assim. Então, agora vamos passar então para a apresentação das jovens, que nós dedicámos muito para tentar trazer-vos uma mensagem, para tentar refletir um bocadinho sobre qual é
a verdadeira importância do Natal. Qual é a essência do Natal? E hoje a gente vai se perguntar um pouco o que é que a gente faz durante as semanas anteriores ao Natal e durante o Natal também. Geralmente as pessoas saem às ruas para comprar presentes, roupas, brinquedos e os enfeites de Natal. E também na noite de Natal preparam a janta. Mas será que o Natal é só isso mesmo? Ou será que tem mais alguma coisa que a gente está esquecendo? Essas perguntas a gente vai responder agora. Natal. Todo espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo, sem o nome reformado. Jamais conheceremos povos cristãos, sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Foi a sua primeira parábola, não falada, mas vivida. O facto de Maria dar à luz no estábulo não era estranho na Judeia do tempo. Os estábulos eram dependências da casa que podiam servir também às criaturas humanas, particularmente no inverno, quando o calor dos animais domésticos ajudava a aquecer o ambiente. Os estábulos de inverno eram geralmente montados numa gruta para que os animais ficassem mais defendidos nas noites gélidas. Os rigores do inverno obrigavam os homens a se fraternizarem com os seus irmãos e servidores mais humildes, os animais domésticos. Nascendo assim num estábulo, Jesus não incidia em nenhuma excentricidade, mas dentro dos próprios costumes do povo, como faria em toda a sua vida, transmitiria aos homens a mais bela parábola. A criança divina entre as palhas da manjedoura era como a mônada celeste lançada no seio da matéria. Os animais que a cercavam ajudavam Maria a dar-lhe o calor do sangue e da carne. E aqui, relativamente ao significado do Natal, o que realmente importa não é uma mesa farta, mas sim estarmos rodeados da nossa família, com saúde e amor. Não são os presentes, mas sim os sorrisos das crianças, ao serem abrangidas por todo o amor e todo o carinho de uma verdadeira família. E é a caridade, não as idas aos shoppings, não o consumismo, mas darmos de presente o nosso tempo e o nosso amor a quem mais precisa. Árvore de Natal. Bonifácio disse que o pinheiro seria sua nova árvore sagrada. Sua madeira seria utilizada na construção de casas, e o pinheiro era a árvore da paz e do Cristo. Estrela. Especula-se a respeito da estrela. Seria um cometa ou um conjunto de 2 ou 3 planetas. Nenhuma hipótese astronómica ajusta-se perfeitamente à estrela que guiava os magos. Podia ter sido um fenómeno mediúnico. Médios, videntes, só os magos enxergavam a estrela que apontava para o Oriente. Os Reis Magos. A visita dos Reis Magos evidencia o nascimento de Jesus, repercutiu além da Palestina, sob o ponto de vista espiritual. Certamente, em todas as latitudes, pessoas dotadas de grande sensibilidade, que hoje chamaríamos médios, foram informadas a respeito ou pressentiram que estava chegando o nosso governador espiritual, com uma gloriosa mensagem de renovação para a humanidade. Dentre as inúmeras denominações que receberam os médiuns em todos os tempos, mago é uma delas. Presentes. Ao ouvir notícia do nascimento de uma criança, os magos partiram. Guiados pela estrela, encontraram Jesus no estábulo e lhe renderam homenagens, oferecendo-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Segundo a tradição, ouro simbolizava a realeza de Jesus. Incenso, sua elevada espiritualidade. Mirra, uma substância vegetal usada para embalsamar cadáveres, antecipava que seria sacrificado, imolando-se no coroamento de sua missão. Ponderar os excessos. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. O Natal espírita.
Tem o Espiritismo um mais profundo respeito pelo sentido alegórico dos episódios como o do Natal. Por isso, o Natal espírita não se reveste de formalidades exteriores, mas nos deixa de considerar o sentido espiritual do grande evento cristão. O que importa é compreender que a história do Natal, profundamente ligada à tradição espiritualista da evolução terrena, traz para o homem de hoje a mensagem eterna da renovação humana. Através de séculos, pelo desenvolvimento das forças do espírito, é nesse sentido que o espírita sinceramente celebra o Natal de Jesus, acompanhando a tradição, sem com isso prejudicar a sua compreensão espiritual do cristianismo. E para terminar, nós não poderíamos deixar de trazer um poema de Francisco Cândido Xavier, que acho que finaliza isto tudo da melhor maneira possível. Uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam supérfluo, outros apenas o necessário. E agora falta só as nossas crianças. Vocês podem se sentar, que agora vão os mais pequeninos. Só um bocadinho, que eu vou ver como é que estão as crianças. Já está tudo? Não, ainda falta. Está tudo. Quando eu puder, digam. Posso? Ou queres falar primeiro? Sim, quero falar sempre coisa. Ora, boa tarde a todos. É com grande prazer que apresentamos aqui as turmas mais pequeninas da evangelização. Hoje, excepcionalmente, como é festa de Natal, temos também uns pequenos convidados amigos que também quiseram participar e cantar, e nós temos todo o gosto em os receber e esperamos que quando chegar a altura deles, quando tiverem a idade que é necessária, porque infelizmente não temos estrutura para ter tanta criança mais pequenina, senão acolheríamos todos com todo o gosto, mas assim, hoje como é Natal, e temos aqui uns entusiastas pequeninos, eles vão cantar connosco porque estão aqui cheios de garra para cantar. E agradeço, vai passar a musiquinha e depois vocês cantem também connosco, está bem? Porque como é Natal... Exatamente, mas a canção faz-nos chegar mais depressa até Deus, está bem? Feliz Natal para todos. Posso? Um dia uma criança me chamou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir.
Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Atentamente ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que repetisse por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu acabei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei na sua cara e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi cantando assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Olha, vamos sentar no chão, vamos Bem, esta foi em nome da... Está tudo com problemas a sentar no chão, está frio. Esta foi a contribuição da evangelização. Em nome da evangelização eu agradeço a todos. Agradeço principalmente aos pais responsáveis, avós, por trazerem as vossas crianças, por lhes darem a oportunidade e lhes darem instrumentos para conseguir ultrapassar os seus obstáculos e atingir os seus objetivos. E desejamos a todos um Feliz Natal, porque se eu começar a falar eu começo a chorar. Portanto, vou pedir a alguém que venha fazer a prece. Sim, mas é no final, porque senão toda a gente fica contente com o mimo. Qual dos dois vem fazer a prece? Com licença, meus amores. Deixem passar o senhor Orlando, deixem passar. Agora é a hora da prece, está bem, meninos? É igual a nossa prece lá, vamos fechar os nossos olhos. Agora é
Não sei se eu vou conseguir, porque gostaria de ter uma neta assim para fazer a apresentação. Muito obrigado. Estou bastante emocionado por tudo que, por este dia, por esta hora, pela presença de todos e principalmente pelo esforço dos jovens e emocionante os mais pequeninos. Desde que eu me tornei espírita e comecei a trabalhar, o meu esforço foi sempre ter instalações. Na nossa casa máter chegámos a ter 450 crianças, na favela, evidentemente, na sede, no prédio, entre 50, 60, 70, não tinha mais espaço. Mas foi sempre uma luta que nós tivemos para manter as crianças dentro da doutrina e encaminhá-las dentro dos ensinamentos do Cristo. Infelizmente, nossas instalações são o que são. Poderíamos ter mais crianças, como foi dito, mais novas, mas não temos salas para isso. Vamos então, neste instante, todos nós agradecer aos amigos espirituais e esse Pai amoroso, Atuíra, se não fosse a sua dedicação, o seu trabalho, nós não estaríamos aqui, nós não poderíamos apresentar e não aprenderíamos o que tem sido dado a todos nós aprender. E vamos reverenciar o nosso Mestre e Senhor Jesus, sem ter palavras para poder transmitir o que vai em nossos corações, pelas oportunidades que nos têm sido ofertadas ao longo da nossa vida, sermos uns simples trabalhadores e mantendo-nos ainda crianças espirituais perante a obra do seu Evangelho. E aqui estamos, além de agradecer e pedir a sustentação desta casa por aqueles que a dirigem, espiritualmente falando, que tomam conta, que nos intuem e que nos ajudam nas horas mais difíceis. Que possamos continuar neste aprendizado, para que realmente, como foi dito diversas vezes, um dia sejamos mais felizes. Agradecemos toda essa equipe ao nosso benfeitor Vinícius. Tive a oportunidade de conhecer os seus familiares, mas ele desencarnou no ano que eu cheguei ao Brasil, em 66. A ele a nossa gratidão pelo trabalho que tem tido ultimamente, que se comprometeu perante Batuíra, que iria organizar e que esta evangelização seguisse dentro da harmonia da paz e nos princípios do Evangelho. Obrigado, Senhor, por tudo. E mais uma vez, obrigado, amigos espirituais. E obrigado, jovens. Obrigado a todos vós. Desejamos um Natal com muita alegria, com muita paz, em todos os corações, em todos os lares e em todo o mundo. Abençoa-nos, Senhor Jesus, hoje e sempre.
graças a Deus. Não esqueçam, todos vós têm uma pequena oferta da nossa casa. Meninos, vocês vão lá para cima que vão ter uma prenda. Boa? Devagarinho, sem atrever. Podem se levantar. Venha uma prenda. Digam adeus. Adeus.